Bem, senhores, professor Thiago Pereira aqui novamente, dando aula de física para vocês. Agora, a gente sai um pouquinho da nossa cinemática, sem deixá-la totalmente, porque todas as matérias de física nós vamos retomando aqui de acordo com a movimentação do nosso curso. Mas, não deixaremos a cinemática totalmente, mas nós focaremos agora na dinâmica. O que é a dinâmica? Se a cinemática é estudar o movimento sem se preocupar com as causas desse, na dinâmica nós nos preocupamos com a causa do movimento. A causa, na verdade, que nos preocuparemos é a causa da variação do movimento. Que causa é essa? Começando a dinâmica com o assunto força. A força, então, é o agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou velocidade constante. Então, assim, o corpo está em repouso. Se eu faço sobre ele uma certa força, ele deixará de estar em repouso. Um corpo está com velocidade constante. E quando eu falo velocidade constante, eu me refiro ao vetor velocidade constante. Vetor velocidade. Então, o corpo está em linha reta, eu faço uma força, ele deixa ou de ir em linha reta, ou ele faz uma curva, ou ele aumenta a velocidade, ou ele diminui essa velocidade em módulo. Tá ok? Então a força é um agente capaz de alterar o estado de repouso ou velocidade constante de um corpo material. Pode também deformar o corpo, como a gente vê esse exemplo aqui dessa bola no rosto desse jogador de futebol. Ok? Então força, ela vai alterar o estado de repouso, ou seja, ela vai parar, ela vai acelerar um corpo. Inércia é a capacidade de um corpo que tem de se manter em seu estado. Por exemplo, é muito mais difícil parar uma pessoa com muita massa do que uma pessoa com pouca massa. Imagine uma criança de 30 kg e imagine um adulto de 110 kg. Vem os dois correndo em sua direção, você faz assim com a mão, para! Os dois com a mesma velocidade. É muito mais fácil parar a criança, porque ela tem menor inércia. Então, a inércia é essa capacidade. Olha nesse exemplo, tentando puxar essa pedra. Essa pedra tem uma alta inércia. É mais difícil tirá-la do seu estado de repouso. Tá ok? Então, com esses dois conceitos, pessoal, nós entraremos agora com as leis de Newton. Então, o Isaac Newton tem uma importância gigantesca aqui para a física, tá ok? Isaac Newton, então, ele viveu numa época em que se buscava lá o iluminismo. Ele ficou na chácara lá da avó dele durante 2 anos, porque teve uma peste bubônica, peste negra em Cambridge. Então ele foi para a casa da avó dele e ali ele ficou pensando e formulando algumas leis. Essas leis são leis gerais da mecânica, tá? Que, diga-se de passagem, já sofreram algumas correções. O Einstein, por exemplo, foi um que fez algumas correções. Porém, essas leis de Newton têm uma força enorme. Hoje em dia você pega um carro se movimentando e aplica as leis de Newton nele. Hoje em dia usamos computadores para isso. E as leis de Newton são válidas num carro em movimento. Tá ok? Com raríssimas exceções. Então são leis que explicam diversas coisas. Desde o movimento de planetas até mesmo a eletricidade. Essas leis de Newton. Nós focaremos na parte da mecânica dessas leis. Mas eu quero que vocês entendam que ela tem uma abrangência gigantesca. Agora elas têm uma primeira premissa. A primeira premissa. As leis de Newton só valem em referenciais inerciais. Ok? Se você está dentro de um trem e esse trem está tendo uma aceleração, não adianta você querer aplicar as leis de Newton ali, que vai ter um furinho, vai ter um gap ali nessas leis de Newton, vai ter um certo problema em aplicá-las. Então, vamos começar as leis de Newton? Vamos. Mas lembra, elas só valem em referenciais inerciais, referenciais que não possuem aceleração. Se meu referencial está acelerando, nós não podemos aplicar as leis de Newton com 100% de exatidão. Beleza? Então vamos lá. Leis de Newton. Primeira lei. Lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então assim, se um corpo
está em repouso, isso significa automaticamente que a força resultante que atua sobre ele é zero. Vamos dar uma olhadinha o que significa força resultante zero? Tem 10 newtons para cima, 10 newtons para baixo, 5 newtons para a direita e 5 newtons para a esquerda. Como os vetores em sentidos opostos se cancelam, esse 5 menos esse 5 vai dar zero, esse 10 menos esse 10 vai dar zero, a resultante aqui será zero. Tá? Se a resultante dos corpos é zero, ele vai ficar em repouso ou em movimento uniforme em linha reta. O que é movimento uniforme? O módulo da velocidade é constante. O que é movimento uniforme em linha reta? O vetor velocidade é constante. Além do módulo ser constante, tipo 3 metros por segundo, ele não gira. Tá ok? Então, se não tem aceleração, não vai ter mudança no vetor. Perdão. Se não tem força, não vai ter mudança. Se não tem força resultante, não vai ter variação no vetor velocidade. Parece pesado olhar para as leis de Newton assim? É, mas esse é o jeito certo de olhar para elas. Eu quero que você, estudante que vai fazer a tua prova do Enem, pega lá a tua prova, abre ela. Opa, um corpo com velocidade constante em linha reta. A força resultante sobre esse corpo é zero. Tá entendendo? Um corpo que se move com velocidade constante em linha reta. Movimento retilíneo uniforme. O vetor velocidade não muda. Então a força sobre esse corpo resultante, a força resultante é nula. Um corpo está em repouso, então a força resultante sobre esse corpo é nula. Você tem que saber isso, tem que bater o olho e olhar, bater o olho e já tirar essas conclusões, tá ok? Essa é a primeira lei de Newton. Então, olha lá, um corpo ou objeto parado em razão de sua inércia, que nós já trabalhamos ali atrás, tende a permanecer em repouso se a resultante das forças sobre ele é nula. Uma vez iniciado o movimento, a tendência do corpo é permanecer em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças sobre o corpo é nula. Dois exemplos disso. Um exemplo simples, pega isso aqui e coloca aqui em cima. E deixa. Ele está em repouso, ele continua em repouso, porque a força resultante sobre esse corpo é nula. Não tem força, a resultante agente sobre ele é nula. A força para baixo é igual a força para cima. Que forças são essas? Próxima aula. Mas a força para baixo é igual a força para cima. Tá ok? Agora, tem uma sonda, por exemplo, que é até bom você pesquisar ela no Google. Vai lá e pesquisa. Sonda Voyager. Essa sonda foi lançada há alguns anos atrás e ela está no espaço, já passou de Plutão. E agora eu quero que você entenda o seguinte. Não tem força agindo sobre ela. Ou as forças que agem sobre ela são muito pequenas para serem realmente levadas em consideração. E essa sonda está no espaço, se movendo. E aí vem a primeira... Opa! Se ela está se movendo é porque ela está lançando combustível, porque ela está tem uma força que empurra ela. Essa é a ideia aristotélica que você não pode ter. Para um corpo continuar em movimento, não precisa ter uma força empurrando ela. Quer ver? Eu vou te ajudar nesse pensamento. Eu tenho uma superfície bem lisa, bem lisa, bem lisa. E eu jogo um sabão nessa superfície. Ele vai... Não tem força agindo sobre ele. Tem algo que faz esse sabão parar? Resposta é não. Um corpo que está em movimento uniforme, a força resultante sobre ele é zero. Tá, okay? E se ele está em movimento uniforme, eu posso afirmar isso. Então, vamos pensar o seguinte. Isso aqui, ó, eu vou dar uma desafiada aí em vocês. Tem um avião. Então, o avião tá ali, né? Tá aqui um avião, turbinas. As forças que atuam sobre esse avião são... Vocês não conhecem as forças, mas eu vou dizer para vocês. O peso dele. A força de sustentação dele. Uma força para lá que a turbina entrega para ele, que é a força de propulsão. E o ar dá uma atrapalhadinha com uma força de arrasto. Tá?
Então nós temos aí essas 4 forças. Vocês concordam que se essa força for igual a essa, por exemplo, mais 1 milhão menos 1 milhão vai dar 0, e se essa força for igual a essa, também vai dar 0 a resultante das forças. Então a resultante das forças vai ser 0. Então esse avião se move em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Olha só, o avião se move com velocidade constante e a força sobre ele é 0. Tem gente que tenta... Não, mas se ele está com velocidade constante, quer dizer que tem que ter uma força maior puxando. Não! As forças são iguais em módulo, essa e essa, ou essa e essa, e a força resultante sobre o avião é 0. E ele está em movimento retilíneo uniforme. Olha lá, 2 exemplos disso. No primeiro caso, o corpo parado permanece parado. Você coloca alguma coisa lá e puxa. Corpo parado, permanece parado. Tá? Se você puxar com uma velocidade grande o suficiente, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Olha esse garoto lá. Ó. Aqui, ó. Ele está indo para frente. O skate está indo para frente. O skate para, ele continua em movimento. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Ok? Isso significa que se a força resultante das forças... Desculpa. Isso significa que se a força resultante sobre um corpo é 0, esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Em resumo, escrevendo de uma forma mais elegante, se a força resultante é 0, logo, o corpo está com velocidade constante. Vetor velocidade constante pode ser 0, ou vetor velocidade constante pode ser diferente de 0. Nesse caso, movimento retilíneo uniforme. Por quê? É um vetor velocidade que ele é constante, ele não vai para lá, o cara não gira, e o cara não muda o módulo do vetor. Então ele está em linha reta. Ele é um movimento uniforme, porque ele não muda o módulo do vetor, e ele é em linha reta, porque o vetor não muda direção e sentido. Ok? Então lembra que eu falei para vocês que a parte de vetores era muito importante. Por isso que eu peguei lá uma parte, fiz bem matemática aquela aulinha de vetores, para poder pegar aqui agora. Então, se você quiser dar uma pausa e assistir a aulinha de vetores de novo, manda ver, beleza? Ou um pedacinho ali que você está em dúvida. É muito bom assistir a aula de vetores para poder pegar o que tem aqui. Sobrescreveu aqui o que eu tava... Depois eu vou apagar essa parte preta aqui para vocês, tá? Para deixar só o que eu escrevi. Ele escreveu a mesma coisa aqui, ó. Tá, qual a relação entre a lei da inércia e o uso do cinto de segurança? Tenta dar um pause aí e pensar. Qual a relação entre essa lei da inércia e o uso do cinto de segurança? Vamos lá. O carro está em movimento. Você também está em movimento. Se o carro é freado, a tendência é você continuar em movimento. Um cinto, se a resultante de força sobre você for 0, quando você tem um cinto de segurança, ele faz uma força F, que a gente vai ver depois que é uma força de tração, faz uma força sobre você. Se a força sobre você for 0, você continua em movimento. Como o cinto de segurança faz uma força atrativa sobre você, você continua ali no carro. Então essa é a importância. Lembra? Cinto de segurança ligado à primeira lei de Newton. Corpo em movimento permanece em movimento. Se o carro para, eu permaneceria... Então, eu estou indo de carro... Aqui, ó. O carro para. Eu permaneceria em movimento. Se tem um cinto, ele me segura. Beleza? Segunda lei. O PFD. O princípio fundamental da dinâmica. E por ser fundamental, entendam o tamanho da importância disso. O nome dessa lei é princípio fundamental da dinâmica. Ele fala que a mudança de movimento, essa mudança de movimento, para a gente aqui, está ligada à aceleração. É proporcional à força motor imprimida. Ou seja, a aceleração proporcional à força.
Para corpos de massa constante e aceleração constante, temos essa relação, F é igual a massa vezes aceleração. A massa é o coeficiente de inércia que linka força com aceleração. Se eu fizer uma força em um corpo de massa grande e uma força em um corpo de massa pequenininha, se eu faço a força nesse corpo de massa grande, ele acelera menos do que se eu faço uma força num corpo de massa pequena, que ele acelera mais. Porque o de massa pequena tem menor inércia. Tá ok? Então, F é a força resultante em newtons, M é a massa em quilogramas e A é a aceleração resultante em metros por segundo ao quadrado. Vamos lembrar que essas grandezas, essas letras que representam as grandezas entre colchetes, significa a unidade daquela grandeza no Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, tudo no SI aqui. Existem outras unidades de força. Por exemplo, o quilograma-força. 1 quilograma-força vale 9,8 newtons. Então, tem outra unidade de força aqui que vale a pena lembrar. Isso aqui é fora do SI, porém útil. Então, vamos lá. Calcule a aceleração sobre um bloco de 200 gramas. Senhores, no SI, essa massa vai ser, vou dividir por 1000, vai ser 0,2 kg. Grama para quilograma, divide por 1000. Então, tem duas forças. Uma de 20 newtons para a direita e uma de 14 newtons para a esquerda. Vamos lembrar que vetores resultantes, quando tem um para um lado e um para o outro, vai ser a subtração. 20 menos 14, que é 6 newtons. Dado isso, vamos escrever que força resultante é igual a MA. 6 é 0,2 vezes A. 6 dividido por 0,2 é igual a A. A é igual a 30 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes maior aí que a nossa aceleração da gravidade. O valor que nós usamos dela. Tá ok? Terceira lei. Lei da ação e reação. A terceira lei fala assim: para toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que significa isso? Significa o seguinte: toda força, sem exceção, tem um par. Se eu empurro uma parede, essa parede me empurra. Então presta atenção. Se eu empurro uma parede, essa parede me empurra. Tem aqui uma parede. Apesar de ela ser uma parede virtual, tá? Dá pra gente usar na física isso. Se eu empurro essa parede me empurra de volta. Ok? Isso configura um par ação e reação. Eu empurro uma coisa, essa coisa me empurra de volta. Acontece que algumas forças, elas são forças de campo. Por exemplo, um ímã e um prego. Imagine um ímã e um prego sobre uma mesa. Vou desenhar isso aqui de uma maneira mais... Um ímã e um prego. Se o ímã puxa o prego, é uma força de campo, à distância. O prego puxa o ímã. Tá? Quando eu empurro uma parede, é uma força de contato. Eu encostei, não foi a distância. O ímã puxando o prego é uma força de campo. Mas, por que geralmente é o prego que se movimenta? A resposta está na inércia. O prego tem menor inércia, é mais fácil movimentar ele. Se tiver dois, um ímã e um prego de mesma massa, os dois vão se movimentar juntos. Ao mesmo tempo que o ímã puxa o prego puxa o ímã, sempre. Mas às vezes só movimenta um, porque ele tem menor massa. Quando você chuta uma bola, você chuta a bola e a bola também faz uma força. Se você chuta a bola para cima, a bola empurra teu pé para baixo. Essas forças são iguais. A bola se movimenta no lugar do teu pé, porque teu pé está ligado a você e você tem uma maior inércia do que essa bola. Tá ok? Essa terceira lei, ela é muito importante.
Inclusive, saibam que a terceira lei ocorre com corpos diferentes. Depois, eu vou voltar aqui, ó. Ó. Voltar aqui. Em breve, voltaremos aqui nessa consideração, que as forças de um par, ação e reação atuam em corpos diferentes. Então lá, importante. As forças de um par, ação e reação, primeiro, possuem mesmo módulo. Segundo, possuem mesma direção. Terceiro, possuem sentidos opostos. O que significa mesmo módulo? Então, quando, por exemplo, um foguete lança combustível para baixo, o foguete joga o combustível para baixo com uma força F. O combustível joga o foguete para cima com a força F. Essas duas forças têm o mesmo módulo. Se aqui vale 6.000 newtons, o que é pouco para um foguete, aqui vale 6.000 newtons. Possuem a mesma direção, ou seja, estão contidas na mesma reta, ou em retas paralelas a essa. Possuem sentidos opostos, se um é para cima, outro é para baixo, tem sentidos opostos. Atuam em corpos diferentes. Eu estou falando de foguete e combustível. O foguete lança combustível para baixo, ação. Combustível lança foguete para cima, reação. Então, mas não precisa se preocupar qual que é ação e qual que é reação, tá? Essa aqui acaba sendo a reação e essa acaba sendo a ação. A ação é lançar o combustível. Reação, combustível e lançar o foguete. E agora eu quero responder uma pergunta bem corriqueira. Quando tem duas pessoas lutando, então agora é a moda do UFC, né? Duas pessoas lutando. Quando bate, por exemplo, no rosto, é o rosto que é ferido, é o rosto que sofre essa agressão. E a pergunta é, por que o rosto é ferido e a mão menos que o rosto, se elas possuem mesmo módulo? Se a intensidade dessa força é a mesma, se a intensidade da força que o rosto bate na mão é a mesma que a mão bate no rosto, se elas são iguais em módulo, por que geralmente eu sinto uma dor no rosto e não na mão? Vocês conseguem responder isso? Quer dar um pause aí para tentar responder isso? Daí eu já te dou a resposta. A resposta é: a mão tem uma sensibilidade maior. Desculpa, o rosto tem uma sensibilidade maior que a mão. Então assim, se você bate a mão no rosto, o rosto sente a dor. A mão sente uma dor. Na mão você sente uma dor menor. No rosto a dor maior. É mais provável quebrar o rosto que quebrar a mão. Primeiro, você vai quebrar seu rosto. É mais provável quebrar o rosto porque o rosto é mais sensível. Tá ok? A força é igual. A força é igual. Acredita em mim. O par, ação e reação configuram forças de mesmo modo. Elas são iguais. Beleza? Mas por que dói mais no rosto do que na mão? Porque é mais sensível. Por exemplo, se eu pegar uma bola de chumbo e uma banana, se eu bato a banana na bola de chumbo, quem é que vai amassar? Tem a banana e a bola de chumbo. Eu bato a banana na bola de chumbo, quem que vai amassar? A banana. Se eu bato a bola de chumbo na banana, quem que vai amassar? A banana. Porque a força tem a mesma intensidade. A banana é um material que tem menor resistência do que a bola de chumbo. Tá ok? Então lembrem disso. As forças possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Beleza? Senhores, é muito importante lembrar disso para nossas próximas aulas. Nossas próximas aulas são baseadas nessas leis de Newton, tá ok? Eu sei que tem muitos de vocês que estão, poxa, professor, já está ficando pesado para mim, são várias matérias, é um tanto quanto complicado ficar aqui estudando, sentado. Gente, nós professores, quero que vocês saibam, nós sabemos o tanto que é pesado para você estudante ficar aí sentado estudando. O que eu posso dizer para vocês é, vai valer muito a pena. Tudo o que eu tenho hoje, eu devo a ter entrado na universidade pública, a ter ingressado na universidade pública. Então,
O que eu quero dizer para vocês é uma mensagem de incentivo. Continuem indo, mandem suas dúvidas. Gente, nós estamos com vocês, tá ok? Essa prova do Enem, nós sabemos o grande valor que ela tem para o decorrer de toda a sua vida. No mais, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Sempre mandem dúvidas, sempre mandem sugestões e até a próxima aula. Tchau, tchau.